Capítulo 11. Quando as damas se levantaram da mesa após o jantar, Elizabeth subiu correndo até o quarto da irmã e, ao vê-la bem protegida contra o frio, acompanhou até a sala, onde ela foi recebida pelas duas amigas com alegres expressões de boas-vindas. E Elizabeth jamais as havia visto tão agradáveis como durante a hora que se passou antes da chegada dos cavalheiros. Tinham uma considerável capacidade de conversação. Podiam descrever com precisão o entretenimento, contar anedotas com graça e rir dos conhecidos com muito bom humor. Mas, à chegada dos cavalheiros, Jane deixou de ser a figura principal. Os olhos da senhorita Bingley voltaram-se instantaneamente para Darcy e já tinha algo a lhe dizer antes que ele pudesse dar alguns passos. Ele saudou delicadamente a senhora Bennet. O Sr. Hurst também fez diante dela uma breve reverência e disse estar muito contente, mas a efusividade e a cordialidade ficaram para a saudação de Bingley. Ele era só júbilo e atenção. A primeira meia hora foi passada avivando-se o fogo, para que Jane não sofresse com a mudança de ambiente, e ela passou, por vontade dele, ao outro lado da lareira, para ficar mais longe da porta. Ele, então, sentou-se ao lado dela e mal falou com mais ninguém. Elizabeth, ocupada no canto oposto, assistiu a tudo aquilo com muito prazer. Acabado o chá, o Sr. Hurst sugeriu à cunhada a mesa de carteado, mas em vão. Ela soubera que o Sr. Darcy não apreciava o baralho, e o Sr. Hurst logo viu até mesmo seu pedido expresso rejeitado. A cunhada lhe garantiu que ninguém pretendia jogar, e o silêncio de todos pareceu justificá-la. Ao Sr. Hurst, portanto, não restava nada a fazer, senão esticar-se num dos sofás e dormir. Darcy pegou um livro. A senhorita Bingley fez o mesmo, e a senhora Hurst, ocupada principalmente em brincar com seus braceletes e anéis, participava esporadicamente da conversa do irmão com a senhorita Bennet. A atenção da senhorita Bingley concentrou-se tanto em observar o progresso do Sr. Darcy na leitura do livro dele, quanto em ler o seu próprio, e ela não parava de fazer perguntas ou de olhar para a página do livro que ele lia. Não conseguiu, porém, animá-lo a nenhuma conversa. Ele simplesmente respondia à pergunta e continuava a ler. Por fim, cansada da tentativa de se divertir com seu próprio livro, que ela só escolhera porque era o segundo volume do dele, abriu um profundo bocejo e disse: "Como é agradável passar a tarde assim. Garanto que não há nada mais divertido do que ler. Tudo cansa, menos um livro. Quando tiver a minha própria casa, não serei feliz até ter uma excelente biblioteca." Ninguém respondeu. Ela bocejou de novo, deixou de lado o livro e olhou ao redor da sala, em busca de alguma diversão. Ao ouvir o irmão referir-se a um baile com a senhorita Bennet, voltou-se bruscamente para ele e disse: "Por falar nisso, Charles, você está pensando seriamente em dar um baile em Netherfield? Eu aconselharia você, antes de se decidir, a consultar os aqui presentes. Ou estou muito enganada, ou para alguns de nós um baile seria mais um castigo do que um prazer." "Se você se refere a Darcy", exclamou o irmão, "ele pode ir dormir se preferir antes de começar. Mas quanto ao baile, já é coisa decidida. E assim que São Nicolau tiver trazido um pouco de neve, vou enviar os convites." "Eu gostaria infinitamente mais dos bailes", replicou ela, "se fossem organizados de um jeito diferente. Mas há algo de insuportavelmente tedioso no andamento normal dessas festas. Seria muito mais racional se a ordem do dia fosse a conversação, e não a dança." "Muito mais racional, minha querida Caroline. Tenho certeza disso. Mas não se pareceria nem um pouco com um baile?" A senhorita Bingley não respondeu, e logo em seguida se levantou e começou a andar pela sala. Seu porte era elegante e ela caminhava com graça. Mas Darcy, que era o alvo de tudo aquilo, permanecia inflexivelmente estudioso. Em desespero de causa, ela tentou mais um esforço e, voltando-se para Elizabeth, disse: "Senhorita Eliza Bennet, gostaria de convencê-la a seguir o meu exemplo e dar uma volta pela sala. Garanto a você que é muito restaurador, depois de ficarmos tanto tempo na mesma posição." Elizabeth surpreendeu-se, mas aceitou de imediato. A senhorita Bingley não teve menos sucesso no que se referia ao verdadeiro objeto de sua cortesia. O Sr. Darcy tirou os olhos do livro. Estava tão admirado com a novidade daquelas atenções quanto a própria Elizabeth. E inconscientemente fechou o livro.
Foi logo convidado a juntar-se a elas, mas recusou, observando que só conseguia imaginar 2 motivos para que elas optassem por andar juntas para um lado e para o outro na sala. E a sua presença seria um obstáculo para ambos. O que será que ele quis dizer? Estou louca para saber o que ele quis dizer. E perguntou a Elizabeth se conseguia compreendê-lo. De modo algum, foi a resposta. Mas estou certa de que ele teve a intenção de ser duro conosco. E a melhor forma de desapontá-lo é não perguntar nada. A senhorita Bingley, porém, era incapaz de desapontar o Sr. Darcy no que quer que fosse e prosseguiu, portanto, pedindo a ele uma explicação sobre aqueles 2 motivos. Não faço a mínima objeção a explicá-los, disse ele assim que ela lhe permitiu falar. Ou vocês escolheram esse modo de passar a tarde porque têm segredos a discutir uma com a outra, ou porque têm consciência de que suas pessoas exibem o melhor de suas belezas ao caminharem. Se for o primeiro, eu seria um completo estorvo, e se o segundo, posso admirar vocês muito melhor sentados junto à lareira. Ai, que horror! Exclamou a senhorita Bingley. Nunca ouvi nada mais odioso. Como poderemos puni-lo por tais palavras? Nada mais fácil, basta a senhorita querer, disse Elizabeth. Todos nós podemos atormentar e punir uns aos outros. Provoque-o, ria dele. Íntimos como vocês são, já deve saber o que deve fazer para isso. Mas dou-lhe a minha palavra de honra que eu não sei. Garanto-lhe que a nossa intimidade ainda não me ensinou isso. Provocar suas maneiras calmas e presença de espírito. Não, não. Sinto que nisso ele ganha de nós. E quanto a caçoar dele, não vamos expor-nos, por favor, a rir sem motivo. O Sr. Darcy tem muitos motivos para orgulhar-se de si mesmo. Não é possível rir do Sr. Darcy, exclamou Elizabeth. Eis aí uma vantagem extraordinária, e espero que continue a ser extraordinária, pois seria uma grande desgraça para mim ter muitos conhecidos como ele. Eu adoro rir. Ah, senhorita Bingley, disse ele, deu-me mais crédito do que é de justiça. O mais sábio e o melhor dos homens? Não, o mais sábio e o melhor dos seus atos pode ser ridicularizado por alguém cujo primeiro objetivo na vida seja a pilhéria. Espero nunca ridicularizar o que é sábio e bom. Loucuras e bobagens, caprichos e incoerências são coisas que me divertem. Sim, eu confesso. E rio delas sempre que posso. Mas suponho que essas sejam precisamente as coisas de que você carece. Talvez ninguém consiga isso. Tem sido, porém, o objetivo da minha vida evitar essas fraquezas, que muitas vezes expõem ao ridículo as mais amplas inteligências. Como a vaidade e o orgulho. Sim, a vaidade é sem dúvida uma fraqueza. Mas o orgulho, onde houver uma autêntica superioridade mental, o orgulho sempre terá os seus direitos. Elizabeth virou para esconder um sorriso. Acho que o seu exame do Sr. Darcy já acabou, disse a senhorita Bingley. E, por favor, qual foi o resultado? O Sr. Darcy me convenceu completamente de que não tem defeitos. Ele próprio admite sem rodeios. Não, disse Darcy. Não tenho tal pretensão. Já tenho muitos defeitos, mas não, espero, de inteligência. Não ouso recomendar o meu temperamento. Creio que ele seja um pouco intransigente demais. Certamente muito pouco para a conveniência do mundo. Não posso esquecer as loucuras e defeitos dos outros com tanta rapidez como deveria, nem as ofensas contra mim. Meus sentimentos não se curvam a todas as tentativas de modificá-los. Talvez o meu temperamento devesse ser chamado de ressentido. Quando perco a boa opinião que tinha de uma pessoa, é para sempre. Isso, com certeza, é um defeito, exclamou Elizabeth. O ressentimento implacável é uma falha de caráter. Mas o senhor escolheu bem o seu defeito. Eu realmente não posso rir dele. Não tem nada a temer de mim. Eu creio que há em cada personalidade uma tendência a algum mal particular. Um defeito natural que nem a melhor educação pode superar. E o seu defeito é odiar a todos. E o seu, replicou ele com um sorriso, é adorar interpretar mal a todos. Que tal um pouco de música? Exclamou a senhorita Bingley, cansada de uma conversa de que não participava. Louisa, poderia fazer-me o favor de acordar o Sr. Hurst? Sua irmã não fez nenhuma objeção, e o piano forte foi aberto. E Darcy, após alguns momentos de recolhimento, não o lamentou.
Começava a perceber o perigo de dar muita atenção a Elizabeth. Se você gostaria de fazer uma doação para colaborar com melhorias técnicas do canal, nossa chave Pix é prmatos, com um T só, @hotmail.com. Obrigado.